pessoal, Melissa Tonin, da Melissa Tonin Advogados Associados falando, hoje passando para conversar com vocês a respeito do auxílio-doença e as diferenças, aliás, entre o auxílio-doença espécie 31, que é o auxílio-doença previdenciário, e o auxílio-doença por acidente do trabalho, que recebe a espécie 91, o código é o 91. Pois bem, pessoal, o auxílio-doença, nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui um pouquinho com vocês, é aquele benefício pago ao trabalhador que se afasta do trabalho por mais de 15 dias e que se torna portador de uma doença total e provisoriamente incapacitante para o trabalho. Hoje, na verdade, o auxílio-doença é chamado de benefício por incapacidade temporária. Pois bem, quais são as principais diferenças entre o benefício espécie 31, o previdenciário, e o acidentário espécie 91? O benefício previdenciário, ele não obriga o empregador, o patrão, a recolher os depósitos do FGTS e ele também não garante a estabilidade de 12 meses após o retorno ao trabalho. Então vamos explicar. O benefício B31, ele não traz a princípio nenhuma vantagem financeira para o trabalhador. Ao passo que o benefício por incapacidade decorrente do trabalho, ele obriga o empregador a recolher os depósitos do FGTS, qualquer que seja o tempo desse afastamento do trabalhador. Então, há trabalhadores que se afastam por muitos e muitos meses, muitas vezes por anos. O empregador fica, sim, obrigado a recolher o FGTS durante todo o período de afastamento. Além disso, e o principal na nossa opinião, é a estabilidade de 12 meses após o retorno ao trabalho. Então, o trabalhador tem um benefício B91, ele tem automaticamente uma estabilidade de 12 meses assim que ele retornar ao trabalho. Ou seja, o empregador não pode demitir esse trabalhador. Muitos trabalhadores acreditam que o benefício espécie 91 decorrente de acidente do trabalho, ele só pode ser concedido pelo INSS se o trabalhador estiver com a CAT, com a comunicação de acidente do trabalho em mãos. Não é verdade, pessoal. Com ou sem CAT, o INSS tem a obrigação, o dever legal de conceder o benefício espécie 91 se ele detectar, se o perito detectar durante a perícia que existe nexo técnico epidemiológico entre a doença e o trabalho. Mas o que é isso? É o NTEP? Mas o que afinal significa o NTEP? O NTEP é uma regulação que o INSS faz, são questões até matemáticas que o INSS aplica para saber o índice de doenças, a incidência de doenças, a prevalência de doenças entre aquela categoria profissional. Se a doença, por exemplo, uma doença dos ombros, da coluna lombar, muito comum entre os trabalhadores que fazem movimento repetitivo e exaustivo, se aquela doença é comum naquele meio ambiente. Então, se o INSS, se o perito detectar esse nexo, ele é obrigado, por lei, na verdade, a aplicar o código 91 no benefício, independentemente, como eu disse, de ter ou não esse trabalhador a CAT em mãos. Muitos trabalhadores também nos questionam o porquê a empresa se nega a emitir CAT e o porquê para a empresa é tão importante que esse benefício não seja caracterizado como de espécie 91. Porque, pessoal, toda contribuição ao governo, vamos chamar assim, da empresa altera, aumenta. A empresa passa a pagar o FAP muitíssimo maior toda vez que o trabalhador se afasta por um auxílio-doença por acidente do trabalho. A boa notícia é que, ainda que o INSS, o perito, não caracterize esse benefício como de espécie 91, o trabalhador tem mecanismos de recorrer dentro do próprio INSS ou mesmo em ação judicial
autônoma, né, com um advogado de confiança. Então, sempre existe a possibilidade de reverter a espécie do benefício. Vale lembrar também que toda vez que o INSS caracteriza o nexo entre a doença e o trabalho, ou seja, concede o auxílio-doença acidentário ao trabalhador, a empresa também tem o direito de recorrer, mas o trabalhador, de novo, tem o direito de contestar também esse recurso que a empresa muito comumente faz dentro da própria agência do INSS. Pessoal, era isso que eu queria dizer hoje. Obrigada pela atenção de vocês. Sigam-nos nas redes sociais. Estamos à disposição. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau.